A paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa noite para deixar uma mensagem de Jesus para o teu coração. Amém. E disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça o bem por amor de Jonatã. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe ao rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse ao rei: não há ainda alguns na casa de Saul para que use com ele a beneficência de Deus? E então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Só até aqui. Então havia um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Esse menino foi levado pela babá para não ser morto, porque eles estavam matando todas as pessoas que eram da casa de Saul. E tinha esse menino, e foi levado Mefibosete. Mas no caminho, por um descuido talvez, da babá, ele caiu e ficou aleijado dos 2 pés. E esse menino foi parar numa terra chamada Lodobar. Lodobar é uma terra de esquecimento, aonde as pessoas lá não tinham o que comer, aonde lá tudo era esquecido. As pessoas viviam lá como mendigo. E esse Mefibosete era filho de Jonatã. Ele era para ser muito rico, porque ele tinha toda a herança de Saul, porque ele era filho de Jonatas. Mas esse menino foi levado para ficar nesse lugar, aonde ele não poderia desfrutar de nada. E lá ele ficou esquecido por todos. Lodobar, lugar de esquecimento. Mas Davi sabia que ele tinha que fazer algo, porque ele tinha um amigo que era muito amigo dele, que era Jonatas. E Davi quis fazer o bem para alguém da casa de Jonatas. Jonatas morreu também. Mas esse menino foi levado pela babá. E lá nesse lugar ele ficou esquecido, porque lá era um lugar ruim para se viver. Mas Davi, usado por Deus, fez o bem para este menino. Mandou que chamasse. Mefibosete não foi esquecido. Mefibosete viveu o amor que Davi tinha para dar para ele. Então Davi chamou que esse menino viesse, né? Eles foram lá buscar e trouxe Mefibosete. E aquele menino que vivia lá sozinho, nesse lugar onde não tinha nada para sobreviver, ele passa então a viver na casa de Davi, comendo na mesa do rei, junto com o rei. Porque o Senhor Jesus não esquece dos seus. O Senhor Jesus não esquece dos seus. O Senhor fez que Davi tivesse gratidão, que tivesse carinho, que o carinho que ele tinha por Jonatas, ele poderia expressar esse carinho, esse amor
para Mefibosete. Mefibosete foi para casa comer na mesa do rei, o rei Davi. Rei Davi nunca perdeu uma batalha. Passou por momentos difíceis, mas o Senhor Jesus era com ele. Quando ele estava em situação difícil, ele orou ao Senhor. E o Senhor não abandonou. Porque o Senhor Jesus não abandona seus filhos. O Senhor Jesus está ali para ajudar os teus filhos. Aquelas pessoas que abandonam os seus e que acham que eles vão ser esquecidos. Eu posso dizer a você que Jesus não esquece dos seus. O Senhor Jesus sabe cada um que é verdadeiramente filho de Deus. Quando Moisés foi colocada no rio Nilo, ele teve uma pessoa que acolheu ele. Ele foi tirado do rio e foi acolhido também. Ele não morreu lá. Ele não foi esquecido naquele rio. Moisés também foi lembrado por Deus. Naquele rio, Moisés não morreu, porque o Senhor tinha planos na vida de Moisés. As pessoas às vezes acham que pode nos descartar, nos fazer como esquecido. Quantas pessoas nós vemos sendo esquecido, abandonado, largado. Mas eu tenho que falar para você, o Senhor não esquece dos seus. O Senhor está ali, lembrando de todos os seus filhos. Então não pensa você que jogar alguém na sarjeta, ele será esquecido. Deus é contigo aonde quer que você andar. Mefibosete não vive mais na terra de Lodobar. Não ficou esquecido. Porque quando Davi perguntou se havia mais alguém, Davi era amigo de Jonatas. Ele sabia que havia mais alguém de Jonatas. E ele queria dar aquele amor, usar aquele amor para com Mefibosete. Quando ele foi apresentado a Davi, ele foi apresentado como um aleijado. Como um aleijado. Mas aleijado também é filho de Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas que têm tudo e é mais aleijado do que aquela pessoa que é aleijada. Pelos pensamentos, pela mente, pelo agir, aquela pessoa é mais aleijada do que Mefibosete. Mefibosete foi levado para não morrer, mas a babá derrubou ele, mas a babá estava salvando a vida dele e levou para aquele lugar, aonde ele ficou um bom tempo esquecido, até que Davi pergunta se havia mais alguém de Jonatas lá. E Ziba disse que havia um aleijado, mas Davi mandou que chamasse. Até quando você pensa que pode esquecer as pessoas? Até quando você pensa que pode deixar as pessoas de lado? O Senhor está cuidando de cada um dos seus filhos. O Senhor não esquece dos seus. O exemplo do amor é Ruth.
Quando Ruth estava com Noemi, e Noemi perdeu teus filhos, Noemi perdeu seu marido, Noemi ficou numa terra difícil de se viver, muito difícil de se viver a terra que Noemi ficou. Mas ela teve ali uma pessoa para andar do lado dela. Ela teve Ruth, que o amor falou mais alto. Ruth não abandonou Noemi. O amor de Ruth era tão grande por Noemi, que ela disse que aonde você for eu vou. E não me impeça de andar com você, não me impeça de ir, porque eu vou. Ruth tinha um amor tão grande. Ruth, o exemplo de mulher para conosco. Ruth amou Noemi e não abandonou. E Ruth amou Noemi e Noemi não era o sangue dela. Mas o que corria no coração de Ruth, nas veias, no interior, no coração, era o amor. Se você tem amor pelos seus, você não deixa para trás. Se você tem amor pelos seus, você luta junto. Ruth lutou junto e venceu, junto com Noemi. Aquela mulher que ficou sozinha, sem o esposo, sem os 2 filhos. Mas ao Senhor Jesus deu Ruth para ela, para que Ruth amasse, para que Ruth mostrasse o verdadeiro amor. As pessoas tinham que amar mais. As pessoas tinham que amar mais as pessoas. A gente vê pessoas que não amam ninguém. A gente vê pessoas que só pensam em si e que abandonam o amor para viver a sua vida. E esquece que lá embaixo pode ter uma pessoa aleijada precisando de você. Pode ter um Mefibosete, pode ter uma Noemi. O Senhor Jesus não abandona os seus. O Senhor Jesus é contigo aonde quer que você for. Ana não ficou esquecida. Enquanto Ana passava por uma peleja, enquanto ela era afrontada, o Senhor estava com ela e não esqueceu dela. O Senhor Jesus exaltou ela. O Senhor Jesus exaltou Ana. Lodobar, lugar de esquecimento, lugar de fome, lugar de tristeza. Mas é lugar onde passou o servo do Senhor, Mefibosete. E aonde o amor de Davi falou mais alto por esse menino. Mefibosete poderia ter tudo e viveu na terra de esquecimento. Mas o Senhor sabia que ele estava lá. Na hora certa, o Senhor resgatou e trouxe Mefibosete ao lado de Davi, porque Davi tinha um amor muito grande por Jonathan. Penina, o tempo todo, desfazia de Ana. Penina se achava maior do que Ana. Mas o Senhor Jesus exaltou Ana quando Ana orou ao Senhor. E Ana pediu que o Senhor Jesus ajudasse ela a ter um filho. E o Senhor Jesus curou a madre dela e deu esse filho para ela. E Penina calou a boca, né? Porque Ana teve um filho de Elcana. Então, não deixa e não pensa e não fica triste que você está sendo esquecido.
Lembra sempre que Jesus te ama. Lembra sempre que, por mais que alguém pode esquecer de você, Jesus está lá, cuidando de você. Jesus não deixará você na terra de Lodobar. Temos que pensar e temos que saber que o nosso Deus, Ele é conosco aonde quer que nós andarmos. Temos que saber que o Senhor Jesus, todos que buscou a palavra, todos que buscou a Deus, tudo que orou a Deus, teve recompensa do Senhor. Davi tinha gratidão por Jonatas. Mefibosete come na mesa do rei. E vamos nós também comer na mesa do rei. Vamos buscar a palavra do Senhor. Vamos buscar o nosso Deus. Vamos buscar o Senhor Jesus, porque nós também somos herdeiros do Senhor. E nós sendo herdeiros do Senhor, nós podemos comer na mesa do rei. Se você nessa noite está triste, está magoado, lembra que muitas pessoas precisam de uma mensagem de você. Precisa de ajuda sua, que você busca ela para andar com Jesus. Não pensa só em você. Não pensa que só você pode, só você faz, só você é o tal. Pensa que aquele que está caído precisa se levantar. Muitas vezes nós vemos pessoas caídas, pessoas destruídas, pessoas abatidas, e nem sequer ganham uma palavra de conforto, de amor, de carinho. Muitas vezes tem pessoas com depressão, abandonada, triste. Mas nós sabemos que o nosso Deus está com ela onde quer que ela esteja. Mas vamos levar a mensagem do Senhor, vamos levar a palavra do Senhor, para que ela possa cada dia mais ouvindo e se fortalecendo na presença do Senhor. Porque a nossa fé vem em ouvir. Cada vez que falamos do Senhor, cada vez que nós buscamos a presença ou falamos para alguém da presença do Senhor, ela cresce mais. Ela tenha mais fé, ela tem mais esperança. Quantas pessoas vivem na terra de Lodobar, esquecida porque não houve uma palavra. Leva a palavra para aquela que precisa. Não adianta você querer levar a palavra para aquela que está lá dentro da igreja, todo dia ouvindo a palavra do Senhor. Aquela lá já está lá. Busca alguém lá fora. Se você ama de verdadeiramente uma pessoa, busca o esquecido, busca aquela que está lá fora. Busca aquela que não conhece a palavra do Senhor. Busca ela. Isso é amor. Leva com você. Faça como Ruth. Dê amor. Se Ruth abandonasse Noemi ali, como que ela ia se reerguer? Como que Noemi ia conseguir se caminhar? Pensa. Jesus é contigo. Leva Jesus a outras pessoas que por um acaso não ouviu a palavra do Senhor, por um acaso está esquecida na terra de Lodobar. Mas o Senhor sabe que está lá. Mas você precisa ir lá buscar. Como foi assim, Davi mandou chamar, falou para Ziba que chamasse o filho de Jonatas. E o filho de Jonatas veio. E hoje come na mesa do rei. Essa é a palavra, essa é a mensagem do Senhor que eu tinha para dizer hoje para você, para levar para o teu coração, tá?
Que Deus te abençoe nessa tarde, que você, nessa noite, que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, tua família, que você seja um servo verdadeiramente do Senhor, que você não seja um servo somente de aparência, mas que seja um servo guiado pelo caminho do Senhor, pela palavra, pela mensagem do Senhor, que quando alguém ouvir a mensagem do Senhor, saberá que realmente você é servo do Senhor, que você sabe levar as pessoas e conduzir até o Senhor. A pequena mensagem do Senhor para ti nessa noite. Que Deus abençoe. Que você seja guiada pelo poder do Espírito Santo, que a tua casa seja renovada nessa tarde, nessa noite, e que você seja abençoada pela graça, pelas mãos poderosas do Deus Altíssimo, o nosso Rei, Jesus Cristo, o Nazareno. Receba aí que é de Deus.